E aí pessoal, tudo bem? Leonardo aqui de novo. A gente vai agora para a primeira videoaula do segundo bimestre, tá certo? A gente vai estudar propriedades da potenciação. Para quem quiser acompanhar esse assunto no livro, basta ir no capítulo 4. Então aqui é o comecinho do capítulo 4 e eu estou seguindo basicamente a mesma estrutura do livro, tá certo? Então pessoal, falando um pouquinho aqui da operação de potenciação, né? A gente sabe que potenciação é uma multiplicação onde os fatores são sempre os mesmos. Lembre-se que fatores são os elementos da multiplicação. Então, por exemplo, 2 aqui elevado a 3 é um exemplo de potenciação onde o fator que vai se repetir é o 2. E ele vai se repetir 3 vezes, como indicado pelo expoente aqui, tá certo? Então você tem aqui isso aqui como 2 vezes o 2 vezes o 2. E aí, se eu multiplicar, vai me dar como resultado 8. Então você tem os elementos da potenciação, que são o expoente, representado aqui pelo 3, a base, que é o fator que vai se repetir, que é o 2, e o 8, que é o nosso resultado, tá certo? Então, um outro exemplo que nós poderíamos ter é menos 5 aqui elevado ao quadrado, elevado a 2, né? Então você tem aqui nesse caso o menos 5 multiplicado aqui com o próprio menos 5. E aí, numa multiplicação de dois números inteiros, você faz o jogo de sinais e esse vai ser o sinal do resultado. Então, menos e menos aqui, como são sinais iguais, o resultado vai dar positivo e 5 vezes 5 dá 25. Então, a minha resposta seria mais 25 aqui, né? Pessoal, vamos estudar agora potências que possuem expoente 0, 1 e potências com expoente negativo, né? Então, você tem aqui alguns exemplos de potência nessa tabela. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos tentar completar essa tabela, tá? Para as potências que têm expoente 1, o 0 e os negativos. E para isso, nós vamos partir de resultados que a gente pode calcular, que nesse caso são as potências com expoente 2, 3 e 4, tá certo? Então, vamos tentar calcular essas potências e daí a gente vai tentar resolver as outras, tá certo? Então, a potência de 10 elevado a 2 significa 10 vezes 10, que no caso nos daria 100, né? E aí, a potência de 10 elevado a 3 nos daria 1000. A potência de 10 elevado a 4 nos daria 10.000. Vamos analisar aqui o que acontece com a tabela quando a gente vem da direita para a esquerda, né? Ou seja, à medida que a gente vai diminuindo uma unidade no nosso expoente. Então, por exemplo, você tem aqui o 10 elevado a 4 é 10.000. Do 10.000 para chegar no 1.000, você divide por 10. Então você pode pegar aqui, ó, e dividir por 10. E do 1.000 para o 100, você também pode dividir por 10. Então, tá aqui, ó, dividir por 10. E aí observa o padrão. À medida que a gente vai voltando uma unidade no expoente, você vai dividindo por 10. E aí, seguindo esse padrão aqui, pessoal, você vai ter que o 100, quando eu dividir por 10, você vai chegar aqui no próprio 10. Então aqui você já percebe uma coisa, né? Então aqui você percebe que quando você tem uma potência em que o expoente é 1, o resultado vai ser a própria base, né? Pessoal, tenta completar agora essa tabela para esses três resultados, tá certo? Dá uma pausa no vídeo e tenta completar. Então eu vou mostrar agora os resultados, ó. Se eu continuar nesse padrão, eu vou dividir novamente por 10 daqui para cá, né? Então eu vou dividir aqui por 10, ó. E aí eu vou obter o número 1, tá certo? Se eu continuar aqui nesses padrões, eu vou pegar o meu resultado e eu vou dividir por 1. Tá? Eu vou representar o resultado aqui na forma fracionária. Então, por exemplo, 1 dividido por 10, ó, daqui para cá, você pode representar como 1 sobre 10, tá certo? E daqui para cá, você pode pegar a minha fração e dividir por 10, né? Vou fazer a operação aqui do lado, ó. Vou fazer a operação aqui embaixo, ó. Essa divisão eu posso caracterizar como uma divisão de frações se eu pegar esse número 10 e colocar na forma de fração. Então eu posso escrever 1 sobre 10 dividido aqui por 10 sobre 1, né? Ok? Então, isso daqui vai me dar igual a quanto? Ó? Essa divisão aqui, pessoal, eu posso conservar a primeira fração e multiplicar aqui pelo inverso da segunda fração, que nesse caso seria 1 sobre 10, né?
O inverso, lembrando, é só você trocar o numerador pelo denominador. E aí você tem o seguinte, ó, 1 sobre 10 vezes 1 sobre 10, você teria nesse caso 1, né, multiplica numerador com numerador e denominador com denominador, que você teria 100, né? Então a resposta aqui no caso seria 1 sobre 100. Então aqui está o resultado da nossa divisão por 10, né? Então observa, pessoal, que aqui você vai ter um certo padrão, né? Tenta dar uma pausa no vídeo e ver qual é esse padrão, tá? Que eu vou falar ele agora, ó. Observa aqui a potência 10 elevado a 1 e 10 elevado a 2. E observa a 10 elevado a menos 1 e a 10 elevado a menos 2. Então você tem aqui, nos expoentes negativos, frações que elas têm numerador 1, e embaixo dela vocês têm o resultado das potências, né, como se elas tivessem expoente positivo. Então esse é o padrão. Então dessa tabelinha você já consegue deduzir o que acontece com as potências que tem expoente 1, né, expoente 0, expoente negativo, né? Você consegue deduzir os três casos. Então olha só, pessoal, no caso das potências que tem expoente 1, como por exemplo 2 elevado a 1, você vai ter que isso daqui vai ser igual a 2, né? Ou seja, a própria base, tá certo? Quando você tem potências que tem expoente 0, o resultado sempre vai dar 1, tá certo? E quando você tiver situações de expoentes negativos, como no caso aqui 2 elevado a menos 2, você vai colocar uma fração, essa fração vai ter numerador 1, e o denominador dela será a própria potência, só que com o expoente positivo, nesse caso 2 elevado a 2, ou também 1 sobre 4. Então você tem essas três propriedades da potenciação, ok? Pessoal, vamos estudar agora o que acontece quando você multiplica ou divide potências de bases iguais, né? Coloquei aqui, pessoal, para nós dois exemplos, né? Você tem aí 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 2, tá? E 3 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 2. Vamos ver o que acontece em cada um dos casos, tá certo? Usando os conhecimentos que a gente já aprendeu nessa videoaula. Então você tem aqui 3 elevado a 4 seria a mesma coisa de eu pegar o 3 e eu repeti-lo 4 vezes, né? Então você teria aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. E aí o 3 elevado a 2, ó, vou até separar aqui cada um por parênteses, você teria 3 vezes 3. Então seria nada mais do que uma repetição dos nossos fatores, né? E aí, para você saber o resultado desse daqui, basta que você conte esses fatores que se repetem, né? Para você transformar numa única potência. Então você tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores. Então você pode condensar isso aqui numa potência da seguinte forma: 3 aqui elevado a 6, né? E aí você percebe o quê? Que o 6 nada mais é do que o resultado do 4 somado com o 2, né? E aí você tem o 3 elevado a 6. Então quando você tem multiplicação de potências de bases iguais, como os fatores eles vão se repetir, né? Então você pode simplesmente contar quantos tem no total e aí escrever isso na forma de potência. Ou de uma forma mais simples, somar os expoentes e conservar a base, né? Pessoal, para falar desse segundo exemplo, a gente tem que se lembrar que a multiplicação e a divisão são operações inversas, né? Então, se na multiplicação eu somei os expoentes aqui, nesse caso aqui, onde eu tenho uma divisão, eu vou subtrair os meus expoentes. E isso fica mais claro quando a gente se lembra do processo de simplificação, tá certo? Então, quando eu tenho fatores aqui no meu numerador aqui e eu tenho fatores no meu divisor, eu posso eliminar os fatores iguais do numerador e do denominador. Então eu posso pegar aqui, por exemplo, esse 3 e eliminar com esse 3, e esse 3 e eliminar com esse 3. Sobrou para a gente 3 vezes 3, ou 3 ao quadrado. Então, simplificando, fica mais claro o porquê, né, de que quando você tem uma divisão de potências de bases iguais, você vai conservar a sua base, tá certo? E você vai subtrair os expoentes. Então você subtrai o 4 com o 2 e você vai obter como resultado o 2. Pessoal, quando você tem uma potência de um produto, o que vai acontecer é que você vai repetir aquele produto, né, a quantidade de vezes que foi indicada no expoente. Se eu tenho, por exemplo, aqui 3 vezes 4 elevado a 2, você vai repetir aqui esse produto
3 vezes 4 duas vezes, né? Lembrando que esse expoente ele está relacionado com tudo que está dentro desse parênteses, né? Então você pode ter aqui, ó, 3 vezes 4 vezes 3 vezes 4, tá certo? Você pode representar dessa forma. E aí o que vai acontecer, pessoal? A multiplicação ela tem algumas propriedades, né? E no caso da multiplicação, ela é uma operação muito livre, digamos assim. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode reorganizar os fatores de uma multiplicação e associá-los, né, e agrupá-los de uma maneira muito livre. Você pode fazer isso de qualquer forma. Então, eu vou fazer isso, eu vou reorganizar e vou agrupar os meus fatores de forma que eu tenha fatores iguais, um de cada lado. Então, eu posso reorganizar isso aqui para que a gente fique com 3 vezes 3 vezes 4 vezes 4. Então, eu reorganizei meus fatores aqui. E aí eu vou agrupá-los da seguinte forma, de modo que eu tenha multiplicações com fatores iguais. E aí você vai ter o seguinte, esse 3 vezes 3 você pode escrever como 3 ao quadrado, e esse 4 vezes 4 você escreve como 4 ao quadrado. E entre eles está uma operação de multiplicação. Então esse resultado aqui você pode escrever como 3 elevado a 2 vezes 4 aqui elevado a 2. Né? Então o que aconteceu? Esse expoente ele foi distribuído para os fatores da multiplicação. Tá certo? Então cada fator ele ficou com o expoente 2. Okay? Então isso serve para qualquer multiplicação que você tenha e que ela esteja elevado a um determinado expoente. Basicamente, você pode distribuir esse expoente para os fatores da sua multiplicação. Ok? Então, pessoal, essas aqui foram as propriedades da potenciação, tá certo? Lembrando que essas propriedades que eu falei aqui, elas podem ser estendidas para o conjunto dos números inteiros e para o conjunto dos números racionais, né? Então essa daqui foi a nossa videoaula, tá certo? Valeu, falou!